A palavra do Senhor, aqui no livro de Tiago, né, nesse capítulo 5, onde o Tiago, no verso 7 em diante, ele fala, né, para nós perseverarmos, termos paciência, porque a vinda do Senhor Jesus está próxima. Amém? E aqui no versículo 11, o Senhor, nesta manhã, nos diz o seguinte. A minha Bíblia pode estar em versão diferente, né? Que essa Bíblia aqui minha é antiga e ela estava guardada. E aonde um dia, nessa pandemia, onde que Deus fez um grande trabalhar na minha casa, o Senhor fez eu ir até lá, o Espírito Santo falou, vai até lá naquela estante, pega aquela espada, é aquela tua espada. Então, toda vez que é com essa Bíblia que eu venho. Então, a palavra do Senhor fala assim, eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Amém? Glória a Deus. Pode se sentar, igreja. Soberano Deus, Pai Santo, Pai querido, aqui está, Senhor, ó Pai, esta é a palavra, Senhor, que o Senhor colocou no meu coração. Senhor, que não seja eu, Pai, mas que seja o Teu Espírito Santo a ministrar nesta manhã. Fala comigo, fala com a Tua igreja, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus, amém? Glória a Deus. Perseverança. Não desistir, nunca desistir. É aquele que vai até o final, né? Perseverança. Vai até aquele que vai até o fim num propósito. Paciência. Virtude de quem suporta os dias maus, as aflições, as lutas, as provas, sem reclamar, crendo e buscando, perseverando no Senhor. Né? Aqui Tiago, ele está falando isso nessa manhã. É difícil ter paciência quando a situação está crítica, no momento de desespero, no momento de dor, no momento de enfermidade. Mas é assim que temos que agir, é assim que tem que ser nas nossas vidas todos os dias. Existe uma frase, né, que sempre muitos falam, até eu já falei. Senhor, me dá paciência de Jó. Quem nunca falou isso? Ou tem que ter paciência de Jó, em certas situações, não é? Mas será que estamos preparados para ter essa paciência de Jó? Será que estamos preparados a passar tudo o que Jó passou? É difícil, né? Porque em certas situações, em certas circunstâncias na vida da gente, coisas até pequenininhas, nós não temos paciência de esperar. Agora já imaginou, porque não foi um dia, 2 dias que Jó passou grandes tribulações, aflições, perdas. Foi tempo. E ele foi perseverante até o final, aonde que muitas vezes ele até ali, naquele momento de tristeza, de dor, de perdas, de enfermidade, ele mesmo ainda teve que ouvir o próprio Satanás usar a boca da esposa para falar, amaldiçoa esse Deus e morre. E ali ele teve uma fé inabalável, que ele foi até o final. E muitas das vezes, a nossa falta de paciência faz retardar aquilo que Deus tem na minha e na tua vida. Muitas das vezes, porque o que Deus tem para mim, que Deus tem para você, Deus é fiel, se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Mas muitas das vezes, retarda por nossa própria culpa. Porque nós somos impacientes, nós não sabemos esperar, blasfemamos, reclamamos, não perseveramos. Então, aquilo vai retardando, ou seja, vamos voltar lá para o final da fila. E ali, né, Jó teve que ouvir isso. A sua mulher pedindo para ele amaldiçoar Deus e morrer. E também é assim com a gente. Muitas das vezes aparece sempre alguém usado pelo adversário para falar para você,
Nossa, você está na igreja há tanto tempo? Nossa, e acontece isso com você? Nossa, você não combina com essa igreja. Nossa, não tem nada a ver você com essa igreja. Nossa, eu não entendo, vocês tantos anos de crente, tantos anos passando por isso, e uma situação dessa. É a mesma condição. Só que aí cabe a nós darmos ouvido, perseverar e manter na posição em que Deus nos colocou. Porque o adversário, ele nunca vai parar. Satanás nunca vai parar de querer paralisar a minha fé, paralisar a minha caminhada, a sua caminhada. Ele vai lutar todos os dias. Tanto é que essa semana, há anos que eu não tenho problema, eu tenho problema de coluna, não tenho nada. Há anos. Essa semana achou de tacar tudo. É coluna, bati o dedinho, estou aqui assim, ó, toda capengando. Mas por quê? Porque ele não descansa. Mas eu falei, abaixo de mim. Você não tem poder, não tem autoridade na minha vida. E é assim, amados, amada igreja. Deus, Ele nos coloca numa condição, Ele nos testa, Deus nos prova, às vezes, para ver até onde vai a nossa fé. E, às vezes, nós mesmos damos ouvidos a vozes, a pessoas usadas pelo adversário. Isso não é diferente, porque eu estou aqui em cima do altar do Senhor. E eu não conto história de ninguém, eu conto a minha história. É o meu testemunho. E muitas das vezes nós damos ouvido. O mal do crente é esse. Dá ouvido aos outros. E não dá ouvido ao que Deus está falando. Porque muitas das vezes Deus usa aquele pequenininho, Deus usa aquele que está morrendo enfermo, para falar com você, para falar comigo. E muitas vezes nós não damos ouvido. E eu mesma, nesta pandemia, 2 anos atrás, no início da pandemia, onde tudo, ninguém conhecia nada, que um dia Deus vai preparar para eu contar o testemunho completo, aonde não sabia nada, foi quando meu esposo teve a Covid. Os hospitais não estavam nem divididos em ala de Covid, nada, ninguém sabia nada, os médicos não sabiam nada. E aonde ele foi tomado pela Covid, e quando nós fomos ao hospital, que o médico falou assim, estou entrando com a internação, e ele falou assim, eu não vou internar. Aí o médico falou assim, mas você está com 90%, no início de uma pandemia, 90% do seu pulmão está com pneumonia. 90%. Muitos morreram com 60%, com 70%, com 80%. E ele falou, quase nem saía a voz mais desse homem. Eu não vou ficar internado, eu vou para casa. E ali, num momento desses, onde ele estava muito mal, aí é onde que eu falo, onde que as pessoas entram, né? Aí todo mundo... Teve pessoas, igrejas, que foi isso, o que sabe, trabalhar de Deus, entraram em oração. Tem pessoas, amigas minhas, que eu ligava de madrugada, acordava a igreja dela toda a entrar em oração, nesse propósito. Mas ali tem aqueles também que ligam para você, né, que você fala assim, não, ele vai morrer. Você não está vendo na televisão que está todo mundo morrendo? Faz alguma coisa, leva ele para ser internado, ele tem que internar. Ele vai morrer, ele vai morrer. Eu só escutava isso. E numa hora de desespero, vendo esse homem ali morrendo mesmo, eu cheguei também, a outra aqui, e falou assim, você vai morrer em casa. É melhor você morrer no hospital. Olha o próprio Satanás usando a minha boca. Você vai morrer em casa. Vai para o hospital, você vai morrer. E naquele momento, ele quase sem falar, ele só olhou para mim e falou assim, não fala isso. Só pede para Deus me dar fôlego de vida. É só isso que eu quero que você... Não quero que você fale mais nada. Só peça para Deus fôlego de vida. E se ele não tivesse? Se ele tivesse dado ouvido? O que eu ouvia das outras pessoas num momento de desespero.
hoje eu não teria retornado para cá, porque foi nesse rebuliço todo, numa madrugada, aonde ele desfaleceu, saturação lá embaixo, o termômetro não funcionava, nada funcionava na minha casa, uma madrugada, aonde que nessa hora você clama, você faz de tudo. Não, uma madrugada eu falei, Senhor, o que tu queres, Senhor? Salva meu marido. O que tu requeres de nós neste momento? Porque às vezes Deus permite situações assim, que é para fazer um grande rebuliço, para fazer uma grande obra na tua vida, aonde você mesmo, por momentos, por dar ouvidos, fez estacionar. E o Senhor veio, agora já não é mais 17, agora são 19 anos atrás, quando eu vim falar com o pastor Misael, que a gente ia sair do ministério. Irmãos, eu nunca tive assim, uma visão assim, tão nítida, uma visão assim, perfeita, de um filme. Eu nunca tive isso na minha vida, como tive naquela madrugada. Eu falando com o pastor, a cena, sentada numa dessas poltronas, a igreja ainda era um piso preto. Né? Quem era daquela época lembra que a igreja era todo um piso preto. Aqui tinha aquele painel, né? E eu falava para ele que ia sair. Ele falava assim, não, não é tempo de vocês saírem. E eu falando, não, pastor, papo. E ele falava assim, eu dou a bênção. Lógico, nunca vou deixar de abençoar vocês, mas essas portas vão estar abertas, porque eu sei que vocês vão voltar. Ele não vai lembrar disso, porque quantas pessoas, mas eu lembro. Essas portas, porque vocês vão voltar. Então, naquela madrugada, o Senhor falou, volte de onde vocês nasceram. A obra não acabou ali naquele lugar. E naquela madrugada, eu me calei, eu só chorava, e ele assim, ele não reagia. Passou, quando foi amanhecendo o dia, ele sentou. Ele ficou ali no sofá, que ele não saía para nada, ele não conseguia nem andar mais. E ele sentou e falou assim para mim, nós temos que voltar para o pastor Misael. Ele falou isso. E eu não tinha nem falado nada, tinha ficado para mim. E naquele momento eu me caí em prantos, que foi a confirmação do Senhor, porque Deus falou durante este momento que ele estava ali, apagado, o Espírito Santo visitou e falou com ele. Nós retornamos. Agora, se ele tivesse dado ouvido, nada disso teria acontecido. Eu não teria voltado para concluir o que Deus tem com nós. E ele talvez nem estivesse aqui. Talvez ele teria morrido, porque naquele momento daquela pandemia, todos que entravam ali não saíam mais. Então, amados, não podemos deixar levar para ouvidos, dar ouvidos à voz do adversário, porque ele usa pessoas. Ele usa pessoas para paralisar a tua fé, para paralisar o teu ministério. Infelizmente, é isso que acontece. Aquilo que Deus tem para mim e para a sua vida vai se concluir. Vai se concluir. Mas nós não podemos fazer o querer do adversário, nós não temos que dar ouvido ao adversário. Nós temos que perseverar até o fim. Nós temos que ter a mesma fé que Jó teve, a mesma fé de Abraão, a mesma fé de Daniel. Que no momento onde tudo parecia, impossível, que muitas das vezes acontece isso conosco. Só que quando nós estamos firmes com o Senhor, ele sempre entra com providência, nem que seja no último minuto do 45, você fala, não tem mais jeito, o Senhor, ele entra com providência. Mas por quê? Porque a nossa fé, muitas vezes temos campanha, quando abre campanha na igreja. É mais uma campanha. Não é assim, irmãos. Porque se você não conseguiu aquele que você colocou naquela oração, naquele pedido, é porque não chegou o momento. Porque tudo tem o tempo certo. O dono do tempo, ele sabe a hora certa. Ele sabe a hora certa de entregar. Porque tem coisas que há anos eu venho orando e venho pedindo, venho orando. E aos olhos humanos, isso é difícil, isso daí, hein? Olha, é muito milagre.
É muito difícil conseguir isso. E nessa última campanha da afronta, o Senhor realizou. Um dos pedidos que eu venho anos, mas muitos anos, pedindo a Deus. E Deus realizou, que foi a reforma da minha casa. Não é reforma, não, só foi trocar um piso da casa. Aonde eu já tinha vergonha de receber pessoas na minha casa, porque há anos nunca foi mexida. E aos olhos, os olhos humanos, os olhos das pessoas falam assim, nossa, Adriana, é muito, vai gastar muito, é só um milagre de Deus. E eu coloquei isso nesse mais uma campanha. Eu coloquei, foi mais uma, e a campanha onde que Deus respondeu. Porque aquilo que era impossível, se tornou possível. Deus preparou a situação aonde que ninguém... Aí é que está. E daí vem aqueles que falaram para você que é impossível. Falam assim, nossa, eu não acredito. Que Deus preparou tudo. Então, nós não podemos deixar a nossa fé, por mais que seja pequenininha a fé, nós não podemos deixar ela morrer. Não deixe, igreja, que ninguém e nada paralise aquilo que Deus tem na tua vida. Porque muitas das vezes a pessoa olha para você e fala assim, tem nada a ver isso daí, tem nada a ver. Eu mesma falei assim, eu não sou cantora. Eu sou adoradora. Eu adoro ao Senhor. Eu não quero cantar, eu não quero louvar, eu quero que o Senhor receba um louvor e uma adoração que chegue ao coração de cada um que está aí. Porque eu falo, com a minha voz de taquara rachada, porque tem voz de taquara rachada. Há 20 e tantos anos atrás, quem lembra da minha mãe naquela época sabe, pastora Tânia, irmã Rita, irmã Nena, ela, nos cultos de quarta-feira à tarde, ela estava à frente. E não tinha ninguém aqui para louvar. O pessoal só vinha à noite. E tinha uma irmãzinha, que era a irmã Luceni na época. Ela aprendeu a tocar teclado. Ficava ali, tocava os louvores da harpa. E as pessoas vinham, riam. Aí minha mãe chegou em mim e falou, Adriana, comece a ensaiar aí, para você ajudar a gente. Eu, mãe, mas eu não sei cantar. Pega, naquela época era CD, pega a CD, canta. Começa a ensaiar e você vai ajudar eu nos cultos das quartas à tarde, eu não quero saber. Você vai ajudar e pronto, acabou. Olha aqui, Cassiane, gente. Eu catava o CD de Cassiane. E eu lá tenho voz de Cassiane. E vinha. E eu olhava assim, as pessoas riam. Debochavam. Mas aí na minha longa caminhada, o Senhor usava vasos. Uma vez usou uma senhorinha que eu nunca vi na vida. E falava assim, irmã, né, você não canta, você louva, você adora. E quando você abre a sua boca, o Senhor, Ele recebe. Às vezes, num louvor, você transmite o que você está passando. Às vezes, no louvor, Deus te usa para falar com alguém que está aí. E Deus, nessa manhã, fala para você que está sentado aí. Não cale a sua boca, não. Aquilo que Deus colocou na tua mão é para você ir lá e fazer. Seja louvar, seja interceder, seja orar, seja abraçar. Porque, às vezes, Deus, o Espírito Santo, vem e está ali te incomodando para você dar um abraço no irmão ou na irmã. E muitas das vezes você fala, isso não é nada. E nesse abraço Deus quer fazer algo extraordinário, quer operar um milagre na vida daquele irmão ou daquela irmã. Então, não pare, não deixe que nada e ninguém pare o seu ministério. Porque se Deus te levantou,
foi porque Ele sabe, Ele te capacita a fazer. Porque primeiro dia que Deus me colocou para orar, para fazer uma coisa, eu tremia, eu falava assim, eu não sei orar, não sei fazer nada, eu não sei nada, eu não sei isso. Todo mundo aqui não é diferente, todo mundo é igual. Eu não sei isso, eu não sei aquilo, eu não sei aquilo outro. Mas o Senhor fala, vai que eu sou contigo. Vai e faz o meu querer e a minha vontade. Porque é fácil, é muito fácil você ser crente, você ser irmão dentro da igreja. É muito fácil você ter paciência dentro da igreja, que muitos também não têm. Mas do jeito que você é na igreja, você tem que ser dentro da sua casa, dentro do seu lar, no seu trabalho. Você tem que ser perseverante até o final em todas as situações da sua vida. Muitas das vezes o adversário ele vem, né? Com as garras assim, e a gente vai se amedrontando, e ele fala, é isso que eu quero. Não. Se você é escolhido, se você é escolhida do Senhor, você tem que se levantar e falar, não, aqui é Deus que controla a minha vida, foi Deus que me deu, foi Deus que quis assim, e é assim que vai ter que ser. Nós temos que começar para o adversário para correr. Nós temos que começar a ter autoridade, ousadia. Mas para isso, nós temos que ter fé, nós temos que estar na posição, temos que estar firme na rocha, que é Jesus Cristo. Porque não é fácil. Nós sabemos que o mundo jaz do maligno. Nós sabemos que as situações todas estão ao contrário, tudo está como assim, tudo está próprio a desabar, acabar, estão querendo destruir tudo, estão querendo acabar com tudo, com a família, com nossas crianças, com o futuro da igreja, que isso é o objetivo do adversário. Mas se nós nos unirmos, se todas as igrejas se unirem, pararem de pregar placa de igreja, por sair do ministério e aonde você vira inimigo. Muitas das vezes a pessoa sai do ministério, passa na rua, aquele que estava ali lado a lado com você, não olha nem na tua cara. Aí eu quero que vocês me respondam, igreja, vai subir como? Jesus Cristo só vai voltar o dia que todos tiverem essa consciência que existe uma única igreja, um único corpo. Aí Jesus Cristo ele volta, mas enquanto houver divisão, o Senhor ele não vai voltar. E é isso que está acontecendo, divisão. Um reino dividido, Deus não opera. Temos que ser um só pensamento, uma só fé, uma só união. Um ajudar o outro, não um apontar o outro. Jó, eu imagino que na situação de Jó, muitos ali falavam assim, não, ele está passando, não é possível, esse homem está passando isso porque ele pecou, porque ele errou, porque ele fez isso, porque quando acaba a família, mata filho, acaba tudo, perde tudo. Ainda fica ali se coçando com caco de telha, todo podre em ferida, apodrecendo em vida. Está em pecado. Alguma coisa ele fez para estar passando isso, não é possível. Comigo, com você não é diferente. Só que você vivemos milagres do Senhor, porque nós estamos aqui. Porque muitos podem ter pessoas aqui que são evangélicos, que são cristãos de berço. Mas muitos também não são. Eu não sou. E eu sei de onde que Deus me tirou. Que Deus me resgatou, porque nem aqui era para estar hoje. Então, Deus, Ele conhece cada um desde o ventre. Deus tem uma obra na vida de cada um. E o adversário, ele também sabe disso. Então, igreja, não deixe. Persevere até o final. Não negue o Senhor. Persevere até o final. Porque Deus vai entrar com um milagre na sua vida, mais um. Como entrou na minha. Porque eu estou aqui de pé hoje, eu sou um milagre. Você está aqui hoje, somos um milagre. Porque acordamos, abrimos olhos, estamos respirando. Aonde muitos estão aí no leito de hospital, querendo estar numa igreja, não pode.
E nós podemos, e muitas das vezes, temos preguiça de vir congregar. Então, é isso que o Senhor colocou no meu coração nesta manhã. Perseverança, paciência e fé. Vamos continuar firmes no propósito. Perseveramos até o final, porque o Senhor Jesus Cristo está às portas. Ele vem buscar a tua igreja. Ele vai vir buscar a tua igreja. Amém? Glória a Deus. E eu agradeço a rica oportunidade e as palmas louvam ao Senhor nesta manhã. Amém?